Vamos falar hoje de uma figura fascinante e que talvez a gente encontre com cada vez mais frequência por aí: o Puer Eternus. Em outras palavras, o eterno jovem. Para começar, vamos fazer um exercício rápido. Pensa aí. Com certeza vem à mente aquela pessoa cheia de potencial, super inteligente, mas que parece que não consegue engrenar na vida, sabe? Como se estivesse sempre esperando alguma coisa mágica acontecer para aí sim começar a viver de verdade. Pois é, existe um nome para isso. Puer Eternus. É um termo que vem lá do latim e que descreve perfeitamente essa figura. Um adulto que, por dentro, na sua psicologia, continua sendo um adolescente. Alguém que resiste com todas as forças às responsabilidades e aos compromissos da vida adulta. Ok, mas como é que a gente identifica esse arquétipo no nosso mundo, hoje em dia? A característica principal é um baita paradoxo. De um lado, essa pessoa tem sonhos enormes, projetos geniais e uma certeza de que é especial. Só que na hora de botar a mão na massa, de transformar o sonho em algo concreto, vem uma paralisia. É como se, simbolicamente, a pessoa vivesse num eterno quarto de criança. Um lugar super seguro, mas que, ao mesmo tempo, impede qualquer crescimento real. E como isso aparece no dia a dia? Bem, os sinais são bem claros. Um medo gigantesco de falhar que leva a pessoa a procrastinar sem parar. Um desejo enorme de ser livre, mas que entra em conflito direto com o pavor de se comprometer, seja num relacionamento, seja no emprego. E o resultado disso tudo? Aquela sensação constante de que a vida de verdade está sempre logo ali na frente, nunca no agora. E, claro, um profundo sentimento de vazio. Mas olha, essa ideia não surgiu ontem, não. Vamos dar uma olhada em como esse conceito tem raízes muito, mas muito antigas na história da humanidade. Essa figura do jovem eterno atravessa a história. O termo em si foi usado pelo poeta romano Ovídio para descrever um deus criança. A imagem do jovem que morre e renasce aparece em mitos no mundo todo, de Dionísio a Osíris. Mas foi só no século XX que Carl Jung pegou essa ideia e a transformou num arquétipo da psicologia. E depois, a sua grande discípula, Marie-Louise von Franz, aprofundou essa análise de uma forma brilhante, usando a história do Pequeno Príncipe como um exemplo perfeito. Certo. Vamos então mergulhar um pouco mais fundo nas características psicológicas. E é muito importante entender que, como todo arquétipo, ele tem dois lados, um lado luz e um lado sombra. Para entender o Puer, é ótimo comparar ele com o seu oposto, o Senex, que é o arquétipo do velho sábio. Pensa assim, enquanto o Puer é todo charme, criatividade, fantasia, ligado a deuses como Dionísio, o Senex é disciplina, ordem, estrutura, mais ligado a Cronos, o deus do tempo. O ideal, claro, seria um equilíbrio entre os dois, mas o Puer tende a viver quase que exclusivamente no polo da juventude. Essa frase da Von Franz é simplesmente perfeita. O Puer tem uma conexão genuína com o espiritual, com o mundo das ideias. Ele voa alto, sem dúvida. Só que esse voo tem um preço bem caro: a desconexão com a Terra, ou seja, com a realidade concreta do trabalho, dos boletos, dos relacionamentos e de todas as limitações da vida. E é justamente essa desconexão que cria o lado sombrio do arquétipo. A vida se torna provisória, como se a pessoa estivesse sempre numa sala de espera, aguardando um grande evento que nunca chega. O medo de ser preso pela rotina é tão, mas tão forte que, olha que paradoxo, a pessoa começa a ter sonhos recorrentes com imagens de prisão, gaiolas, correntes. A própria liberdade vira uma jaula. Então a pergunta que fica é: por que essa dificuldade toda em pousar na realidade? De onde vem isso? Vamos dar uma olhada nas possíveis causas. Geralmente, as raízes apontam para três fatores principais. O mais profundo de todos é o que se chama de complexo materno, que é uma ligação tão forte com a mãe, real ou simbólica, que impede a pessoa de se tornar autônoma. Muitas vezes, junto com isso, vem a ausência de uma figura paterna forte, que simbolicamente deveria apresentar ao mundo, com suas regras e suas durezas. E para completar, a nossa cultura moderna foi perdendo aqueles rituais de passagem que deixavam bem claro: a partir de agora, você é adulto. E isso nos leva, de novo, ao Pequeno Príncipe. A grande lição que a raposa ensina para ele é o antídoto perfeito para o Puer. A responsabilidade, o compromisso, o valor que a gente cria nos laços, é exatamente isso que o eterno jovem evita a todo custo. Ele tem medo de cativar, porque cativar significa criar raízes na realidade. Mas então, existe uma saída? Tem como superar isso? Sim, com certeza. E a solução não é destruir o jovem interior. Pelo contrário, é integrá-lo. Vamos ver como isso funciona? E aqui está o ponto crucial da história.
O objetivo não é se transformar num adulto cínico, que não sonha mais. A cura é justamente conseguir integrar a criatividade, a espontaneidade do jovem com a responsabilidade e o pé no chão do adulto. É uma espécie de aterrissagem forçada na realidade, e como toda aterrissagem desse tipo, ela pode ser bem dolorosa no começo. Na prática, esse caminho envolve 3 passos. Primeiro, autoconsciência. É preciso ter a honestidade de olhar para si e reconhecer os padrões de fuga. Segundo, autorresponsabilidade. Parar de culpar o mundo, os pais, o sistema e assumir o controle da própria vida. E terceiro, encontrar um propósito, algo que seja maior que o próprio ego e que direcione toda essa energia incrível para o mundo real. A Marie-Louise von Franz oferece um remédio que pode parecer amargo, mas é muito eficaz: o trabalho. E aqui, trabalho não é só ter um emprego. É o ato de se comprometer com uma tarefa e levar ela até o fim, principalmente quando a magia do começo acaba, quando a motivação vai embora. É nesse esforço que o caráter é forjado. E isso nos leva a uma mudança total de perspectiva. O Puera enxerga a maturidade como uma prisão que vai roubar a sua liberdade. Mas a verdade é o exato oposto. A maturidade não é uma prisão, é uma conquista. É ela que nos permite construir algo que dure de verdade e encontrar uma paz que a fuga constante nunca, jamais vai poder oferecer. Resumindo, romper o ciclo do menino eterno é, acima de tudo, um ato de coragem. Coragem para encarar as próprias sombras e construir, tijolo por tijolo, uma vida com significado no mundo real, e não apenas no mundo da fantasia. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Para o Puer Eternos, e talvez para todos nós em algum nível, o dilema é este. Será que crescer significa ter que sacrificar a fantasia? Ou será que crescer é a única forma de finalmente conquistar uma realidade que vale a pena ser vivida? A resposta, claro, está na jornada de cada um.